Pessoal, os investidores estão muito preocupados com o atual cenário econômico do Brasil e principalmente com o futuro da economia do nosso país. Por um lado, o governo está arrecadando cada vez mais dinheiro, muito em razão do aumento da carga tributária, dos impostos que vem sendo feito desde o ano passado. Então, olha só, a arrecadação de março foi de 190 bilhões de reais, um recorde histórico para esse mês. Em abril, 228 bilhões de reais, novo recorde histórico para o mês. Em maio, 203 bilhões de reais, mais um recorde para o mês. Por outro lado, o rombo fiscal das contas públicas está também batendo recordes. Veja só essa notícia, no mês de abril, por exemplo, foi 1 trilhão o rombo fiscal do nosso país, que é um valor recorde para a série histórica iniciada em 2002. E superou, inclusive, o rombo da época da pandemia, em que o governo teve que aumentar muito os seus gastos públicos para conseguir incentivar a economia. Então veja nesse gráfico aqui como o rombo fiscal vem aumentando mês a mês. E com um rombo fiscal cada vez maior, o governo gasta cada vez mais com o pagamento de juros da dívida pública. E esse cenário, obviamente, faz com que os investidores, tanto do Brasil quanto investidores internacionais que investem o seu dinheiro aqui, fiquem preocupados. E os investidores internacionais, inclusive, já começaram a tirar o seu dinheiro do Brasil. Veja que no mês de junho, eles tiraram 4,23 bilhões de reais da nossa bolsa, que foi o pior resultado para o mês desde o ano de 2018. E esse foi um dos fatores que fez com que o dólar subisse tanto recentemente. Atualmente, na data em que eu gravei esse vídeo, o dólar estava em R$ 5,56. Do início do ano para cá, o dólar já acumula uma alta de 14% frente ao real. E um dólar mais alto faz com que a inflação do nosso país também suba. Subindo a inflação, o Banco Central não consegue cortar os juros para estimular a economia. Não cortando os juros para controlar a inflação, a economia fica estagnada. E os problemas aos poucos vão aparecendo. No ano de 2023, por exemplo, os pedidos de recuperação judicial de empresas tiveram um salto de quase 70%. E somado a todos esses fatores internos, a gente tem também os fatores internacionais que contribuem para o agravamento dessa crise. O principal deles é que a taxa de juros nos Estados Unidos continua em patamares muito elevados. Na última reunião do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles decidiram manter a taxa no atual patamar de 5,5%, que é a maior taxa das últimas décadas, e sinalizaram apenas um corte para esse ano, se é que esse corte vai de fato acontecer, porque depende também do controle da inflação lá nos Estados Unidos. E é bom lembrar que esse é um ano de eleições por lá, o que também aumenta, de certa forma, a instabilidade do cenário econômico norte-americano. Ou seja, não é um cenário muito animador, pelo menos para os próximos meses. Mas em economia, a gente não pode olhar apenas para o momento atual, apenas para o que pode acontecer nos próximos meses, o que aconteceu nos últimos meses. A gente tem que ter também uma visão mais global das coisas, olhar para um histórico maior. E esse é um bom momento para a gente olhar para esse histórico, porque nesse mês de julho, o Plano Real está completando 30 anos. E esse foi um plano importantíssimo para a nossa economia, porque antes dele a gente tinha um cenário de hiperinflação, era um caos completo aqui no Brasil. Com o Plano Real conseguiu-se deixar a inflação sob controle, mas apesar desse sucesso em relação
ao que a gente tinha antes do Plano Real, a gente vem enfrentando grandes desafios também nesses últimos 30 anos, principalmente em relação à inflação, que apesar de mais controlada do que antes, é uma inflação ainda muito alta quando a gente compara com países desenvolvidos, como Estados Unidos ou países da Europa. A inflação total nesses 30 anos de Plano Real foi de 708%. Ou seja, com R$1 hoje, em 2024, você consegue comprar apenas o equivalente ao que você comprava com 12 centavos lá em 1994. Então, é aquela imagem que todo mundo conhece, que com R$100 em 1994, você fazia uma compra de supermercado enorme, enchia o carrinho. Hoje, com R$100 em 2024, você não consegue comprar quase nada no mercado. Esse é o efeito nefasto da inflação. E além da inflação, a gente também teve uma desvalorização muito grande do real frente ao dólar, que é a moeda referência do mundo, nesses 30 anos. Quando o Plano Real começou, R$1 valia $1. Hoje você precisa de R$5,50 mais ou menos para comprar um único dólar. Inclusive, o real é a quinta moeda que mais se desvalorizou no mundo frente ao dólar nesse ano de 2024 apenas. O real só não foi pior que as moedas da Nigéria, do Egito, do Sudão do Sul e de Gana. Tá bom, o que fazer então diante desse cenário? Onde investir agora nesse cenário de incerteza? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Se você gosta dos nossos conteúdos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, me segue também no Instagram, @Fonte da Fortuna, que tem muito conteúdo de qualidade por lá. E nós temos também uma comunidade gratuita no WhatsApp, em que nós mandamos notícias, atualizações do mercado financeiro. O link está na descrição. Vamos lá então, pessoal. Antes de falar das possibilidades de investimento para esse momento, das melhores possibilidades, vamos olhar para o histórico. Como eu falei para vocês, a gente aprende muito em economia, aliás, não só em economia, em tudo na vida, olhando para a história, para o que aconteceu no passado. E eu vou mostrar para vocês aqui um histórico dos investimentos dos últimos 10 anos. Pois bem, nós temos aqui o período de final de junho de 2014 até o período que estamos agora, final de junho de 2024. Na verdade, já estamos em julho, mas os últimos dados aqui estatísticos disponíveis são do final de junho. Então, temos esse período aqui de 10 anos. Essa linha que vocês estão vendo, essa linha verde aqui, é o CDI acumulado desse período. O CDI é a taxa básica de juros da economia, acompanha de perto a taxa Selic, é o benchmark, ou seja, o referencial do mercado. Se você faz um investimento, ele precisa pelo menos render o equivalente ao CDI para ser considerado um bom investimento, um investimento minimamente bom. Se render abaixo, foi uma tragédia. Se render acima, melhor. Então, o CDI desse período foi aqui, ó, de 142%. E agora a gente vai começar a ver os outros indicadores. Eu sempre gosto de começar pela poupança para mostrar como a poupança é ruim, porque tem muita gente que infelizmente ainda não sabe disso. A poupança é essa linha aqui vermelha. Olha só como a poupança perdeu para o CDI nesses 10 anos. Olha só, 80%, 79% frente aos 142% do CDI. Então, poupança realmente é o pior investimento que existe. Agora vamos para investimentos de verdade. Vou colocar, antes de mais nada, a nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, o nosso índice da Bolsa de Valores no Brasil. Vamos ver o que acontece. Olha só, é essa linha aqui cheia de altos e baixos, o que é natural porque é a volatilidade da renda variável. A nossa bolsa, no fim das contas, ficou muito perto do CDI, quase acompanhou o CDI. CDI em 142% e a nossa bolsa em 131%. Só que a gente tem que lembrar aqui que o Ibovespa é um índice geral, que tem muitas ações que não são muito boas. Se você tivesse escolhido as suas próprias ações,
feito boas escolhas de investimento, você teria com certeza superado muito o CDI. Tem aquelas ações ruins que compõem o Ibovespa que puxam o índice para baixo, né? Mas mesmo assim foi ok, ficou perto do CDI, apesar do risco, ficou perto do CDI. Vamos colocar agora o indicador dos fundos imobiliários, o IFIX, e nós teremos então uma nova linha no gráfico, que é essa outra aqui, que é bem próxima até do Ibovespa, essa linha aqui no verdinho clarinho, que também no fim das contas ficou muito perto do CDI. Olha só, CDI 142% e IFIX 139%, mas para o IFIX vale a mesma observação do Ibovespa, o índice geral. Tem muito fundo imobiliário ruim que integra o índice. Se você tivesse escolhido seus próprios fundos imobiliários fazendo boas escolhas, você teria superado o CDI com certeza. Então, no fim das contas, investindo bem em ações e fundos imobiliários, você consegue no longo prazo superar o CDI. E por isso que eu sempre falo da importância de você ter uma carteira diversificada com foco no longo prazo. Mas vamos colocar mais indicadores aqui nessa brincadeira. Olha só, se a gente colocar aqui o dólar, vai surgir uma outra linha nesse gráfico, que é essa linha que está aqui em roxo, 148%, superou o CDI. Mas olha só, aqui a gente está falando apenas do dólar, de você comprar dólar, por exemplo, e deixar esse dinheiro parado. Se você tivesse comprado dólar há 10 anos atrás e não tivesse investido em nada nos Estados Unidos, só comprou dólar, você só com isso teria superado o CDI. Só que quando você vai investir em dólar, a ideia não é só comprar dólar, é comprar dólar e fazer um investimento lá fora nos Estados Unidos para que esse dólar trabalhe para você. E aí existem vários tipos de investimentos que você pode fazer lá fora. Um deles é a renda fixa norte-americana. Você pode investir, por exemplo, em títulos públicos do Tesouro Direto norte-americano, investimento mais seguro do mundo, que agora, inclusive, está com taxas muito atrativas, porque as taxas de juros nos Estados Unidos estão altas, como eu mostrei para vocês. Historicamente, as taxas lá são baixas, mas mesmo sendo baixas, você já teria um ganho além desse dólar aqui, desse 148%, porque o seu dólar estaria rendendo juros lá nos Estados Unidos. E eu já vou te falar daqui a pouquinho como fazer esse investimento em renda fixa dos Estados Unidos. Mas você também poderia ter feito outros tipos de investimentos lá nos Estados Unidos, como por exemplo na Bolsa Americana. Então eu vou colocar aqui o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ibovespa do Brasil. Vamos ver o que acontece então. S&P 500. Temos uma nova linha aqui, olha só, essa linha laranjinha, 179%. Então, se você tivesse investido na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você teria ganho mais do que todos os outros investimentos. Só que aqui tem um pulo do gato, porque aqui a gente tem dois índices separados. Tem só o dólar, se você tivesse comprado o dólar e não feito nada, e tem só o S&P 500, o resultado da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas sem considerar a variação do dólar frente ao real. Para você ter as duas coisas juntas, aí a gente precisa de um outro indicador aqui, que é o S&P 500 em reais, porque aí a gente vai ter tanto a valorização do dólar frente ao real, como também a valorização do S&P 500. Então vamos clicar aqui e ver o que acontece. E aqui a gente tem uma coisa linda. Olha só essa linha azul clara, muito maior do que todos os outros investimentos, 600% quase, 594%. Você teria ganho quase 600% se tivesse convertido seus reais para dólares, mandado para os Estados Unidos e investido na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no índice geral. Eu não estou nem falando aqui de você ter procurado as melhores ações, feito estudos para escolher os melhores investimentos. Se você tivesse feito isso, você teria ganho ainda mais. Se você tivesse feito só o básico, investiu na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você teria tido 600%. Quer dizer que vai acontecer uma nova valorização de 600% nos próximos 10 anos? Ninguém sabe. Isso é uma caixinha de surpresa, é renda variável. Pode ser que sim,
Pode ser que não. Por isso que, se você for diversificar o seu patrimônio investindo nos Estados Unidos, o ideal é que lá você faça a mesma coisa que você faz ou deveria fazer aqui no Brasil. Uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Na renda fixa você não vai ter surpresa, na renda variável você pode ter um ganho muito grande, pode ter um ganho menor, pode até ter prejuízo, porque é renda variável. E por tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, é que é importante você ter uma parcela dos seus investimentos no exterior, para você se proteger, tirar uma parte do seu dinheiro do Brasil, do risco Brasil, do nosso risco político, econômico, e deixar lá nos Estados Unidos, um país que é muito mais estável, muito mais seguro, em dólar, que é uma moeda forte, e fazer os seus investimentos lá em renda fixa e também na bolsa americana, se você desejar correr um pouquinho mais de risco para ter um pouco mais de rentabilidade. É claro que você não deve colocar todo o seu patrimônio no exterior. Eu vejo às vezes gente aí que não, vou colocar todo o meu dinheiro em dólar, vou colocar todo o meu dinheiro em criptomoedas. Não, não faça isso. A maior parte do seu patrimônio, se você mora no Brasil, se você ganha em reais, se a sua vida está aqui, é melhor você deixar a maior parte aqui. Mais uma parte no exterior é muito importante por conta de tudo isso que eu mostrei. É o que eu faço. Eu tenho hoje um pouco mais de 10% dos meus investimentos nos Estados Unidos. Inclusive, vou aumentar um pouco esse percentual. Eu acho que está um pouco baixo para as minhas necessidades, para o meu perfil, mas cada um tem as suas próprias necessidades. Tá bom, e como fazer os investimentos nos Estados Unidos? Hoje em dia é muito fácil, você só precisa de uma conta em dólar nos Estados Unidos. A conta que eu uso, que é a nossa parceira aqui do canal, é a conta da Nomad. Vou inclusive deixar o link para você abrir a sua conta na descrição do vídeo com um presente especial por conta dessa parceria que a gente tem com a Nomad. Você abre a sua conta por meio do link da descrição. No momento da abertura da conta, você coloca no código de convidado o cupom Fonte da Fortuna 20 e aí você vai ter 15 dias para fazer uma primeira operação de câmbio e vai ganhar até $20 de cashback nesse seu primeiro câmbio feito em até 15 dias. E aí, aberta a sua conta, você vai ter essas possibilidades que eu vou te mostrar agora no app da Nomad. Olha só, aqui no aplicativo você vai clicar em investimentos e vai visualizar a sua carteira e as possibilidades de investimentos. Então veja que a Nomad já oferece um ETF de renda fixa, uma opção bem conservadora para você investir nos Estados Unidos. Oferece aqui também fundos selecionados por perfil de risco, conservador, moderado, arrojado. Também a possibilidade de você investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em ETFs, que podem ser ETFs de renda fixa, de renda variável. Já gravei vários vídeos aqui no canal mostrando diversas possibilidades de ETFs, também nas stocks, que são as ações americanas, nos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, que podem inclusive te pagar dividendos em dólar. A Nomad vai lançar muito em breve uma plataforma específica de renda fixa, só renda fixa, tá vendo? Tem até aqui no app o anúncio renda fixa em dólar, e aí vai ter ainda mais opções de investimento de renda fixa, e você pode começar a investir com apenas $1 e sem taxa de corretagem. A Nomad não cobra nenhuma taxa de corretagem para você fazer os seus investimentos. Se você quiser também se aprofundar para fazer os seus próprios estudos, para escolher os seus ativos de forma direta, hoje tem muito conteúdo disponível na internet, a maioria de forma gratuita. Aqui no Investidor 10, por exemplo, tem uma aba de internacional em que você pode ver as stocks, as ações americanas, tem rankings, agenda de dividendos, carteiras recomendadas, tem também a parte dos REITs, dos fundos imobiliários americanos. Enfim, informação é o que não falta hoje em dia. Sem contar, é claro, os inúmeros vídeos aqui no meu canal mesmo, que eu já venho gravando há anos falando sobre investimentos no exterior, sobre ETFs de renda fixa, sobre ações americanas, fundos imobiliários americanos. Tem muito conteúdo aqui para você. Então, se você ainda não começou, não deu o primeiro passo, o link de abertura de conta está aqui na descrição do vídeo. Lembra de usar o cupom Fonte da Fortuna 20 quando você estiver abrindo a sua conta para garantir o seu benefício. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado,
tenha clareado um pouco a sua mente sobre as diversas possibilidades de investimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Desejo muito sucesso para você e até o próximo vídeo.